Agora eles não querem mais doar a serragem, porque imagino que com medo mesmo do que poderia acontecer e serem responsáveis, né? Não tinha água lá na casa, mas o bairro era novo, então tinha um poço artesiano. O caminhão-pipa vinha uma vez por dia para encher esse poço. Sim. Quando o caminhão ia embora, ficava pingando. E aí a gente tomava banho naquelas pingueiras. A gente tinha um horário, não tinha como faltar o banho, porque era o horário marcado. Se não tomou banho naquele horário, acabou a pingueira. E às vezes meu irmão ia na casa de um amiguinho, bem na hora do almoço, para poder almoçar, Almoçar sabe? lá, né? A gente tinha uma vizinha, vizinha mesmo de muro, ela costumava dar uma marmita de comida, mas ela só podia dar depois que o esposo fosse embora para trabalhar. Sim. Ele trabalhava à noite, então quando era umas 6 horas, ela me chamava e dava comida. E às vezes eu julgava o marido, falava, poxa, que moço ruim, tá vendo que a gente tá precisando? Mas, na cabeça desse marido, talvez, ele dizia, poxa, o Adão tem que trabalhar, os filhos dele, responsabilidade dele. Na hora dessa marmita, irmã Jamile, eu não tinha coragem de comer. Eu deixava o meu irmão comer. Porque eu entendia que se eu comesse, faria falta para ele, sabe? E a gente veio passando por um tempo assim. Quando foi um dia, já inteirando 3, 4 meses, uma vizinha foi na minha avó. E ela falou, olha, Lourdes, eu vim aqui te falar que os filhos do Adão estão lá, estão passando fome. É perigoso até alguém entrar lá, fazer alguma covardia com esses meninos. Eles estão no escuro, não tem luz, não tem água na casa. E a situação deles não tá boa, não. Aí a minha avó foi lá para buscar a gente. Eu deveria ter mais ou menos, irmã Jamila, uns 15 quilos. Ou menos. Você sabe aqueles menininhos da Etiópia? Sim. Era mais ou menos a Vanessa, Meu muito Deus. Quantos magra. anos você tinha? 12. 12 anos. Muito magra, Com 15 muito quilos. magra. E assim, eu tinha um cabelo muito grande e um cabelo muito cacheado. Meu cabelo era muito cacheado. Só que aí eu peguei piolho. E aí agora a luta da minha avó é como a gente vai tirar o piolho dessa menina. E a minha avó vivia, Jesus de Nazaré, tem de misericórdia. Ô Pai amado, meu Jesus, que o Adão vai matar esses meninos. E orando. Tudo da minha avó era na base da oração. E aí eu lembro que eles amarraram um lenço na minha cabeça e colocou o Baygon. Menina, Nossa. você pensa no desespero. Meu Deus do céu. Porque quantos bichinhos ficavam loucos lá, eu ia enlouquecendo e eu começava a chorar e falava, vó, não tô aguentando, vó. Mas não teve jeito. Aí a minha mãe me levou num barbeiro. A minha mãe, olha, eu queria que ela me deitasse no colo, passasse o pente, sabe? Mas ela não tinha esse tempo. E aí o Daniel cortou baixinho, passou a um e tava tranquilo. Eles me levaram num barbeiro e cortou meu cabelo como de um menino. Nossa. E agora eu tô completando 13 anos, muito magra, e com aquela feição de menino, sabe? Mas eu chorava porque eu não queria mais me olhar no espelho. E chorava muito. Aí a minha mãe alugou uma outra casa e mudou com a gente. A gente vivia assim como nômade. Muda daqui, muda ali. Sim. E acontece algum problema e muda de novo. Essa vida sem Jesus é uma vida muito difícil. Muito difícil. E como a Bíblia diz, um abismo, ele gera outro abismo, né? Isso. E a minha mãe agora, ela tem um namorado e não dava certo com os namorados, né? Teve a venda da casa, quero contar isso. Vendeu a casa, muito barato, e com a parte da minha mãe, ela comprou máquinas de costura para trabalhar em casa. Porque ela dizia assim, esses meninos aprontam muito, eu vou ter que trabalhar em casa. Com a parte do meu pai, ele bebeu e usou tudo em droga. Oh, meu Deus. Tudo. E assim, ele deu uma vinda em São Paulo, visitou alguns parentes, mas o meu pai era aquela pessoa, assim, irmã Jamile, indesejável. Sim. Sabe? Porque ele chega muito bem, mas a gente sempre sabe que ele vai aprontar. Era só beber. E aprontava e falava coisas desrespeitosas, sabe, com as pessoas. E aí, a minha mãe agora estava com um namorado. A minha irmã veio de São Paulo, também com um namorado. E morando todo mundo junto.
Todo mundo junto. Todo mundo junto. O Daniel, eu, a minha irmã, a minha mãe. E a minha mãe agora trabalha em casa. E ela trouxe a gente nisso, né? Ela criou a gente trabalhando, a gente tinha obrigações. Tanto em casa quanto na costura. Só que eu me comportava como um menino. Porque a minha aparência era de um menino. Eu não queria nada. Eu queria rua, eu queria correr, eu queria brincar. Era assim que eu me Você via. queria ser criança. Era criança e você queria fazer, né? Coisas de criança. Coisa de criança, Isso, né? coisas de criança. Mas não tinha. Ele não foi me dado esse direito, né? E aí. E o mundo, assim, na minha casa. Era uma vida mundana mesmo, Sim. de músicas mundanas, de muita bebedeira, de muitas situações ruins, né? E aonde existe a bebida, é um ambiente propício para briga e para discussões. Então a gente cresceu nesse ambiente. Agora, a gente morando, né, nesse outro bairro, porque a gente vivia assim, muda daqui, muda dali, não parava. Mudamos de novo de casa e a gente ia crescendo, né? Agora é uma adolescência ou uma pré-adolescência, não sei se eu posso dizer assim, mas sem referência. Não tinha referência. Não tinha referência de pai, porque ele nunca aparecia, ele não era pai financeiramente, não era pai psicologicamente, e nenhum dos ambientes. E a minha mãe, muito envolvida com o trabalho, com a vida dela, então a gente vivia meio que ao léu mesmo, né? Ela nunca faltou comida, né? Com a minha mãe, nunca faltou comida, nunca faltou o que beber, o que comer, o que vestir. Mas faltava muito amor. Faltava muito abraço. Trabalhava, né? Dava a vida dela, né? Não tinha tempo. Não tinha tempo. Não tinha tempo e faltava Jesus. Sim. Porque onde né? faltava Jesus, a gente mudou de novo. E agora, quando a gente mudou escola, mudou tudo. O Daniel agora, ele começa a ter umas novas amizades, né? A minha mãe, é o que eu tô te falando, ela não sabia quem eram os nossos amigos, não sabia com quem a gente se relacionava. Eu agora vou fazer 14 anos, e ele 12, né? Eu já tô mais mocinha, né? O cabelo já vai crescendo outra vez. Demorou, viu, gente? Demora. Mas agora eu já tô mais mocinha. Sim. E o Daniel, ele começou a ter uns novos amigos, então ele começou a ter um outro comportamento. Na escola, em casa, agora ele sai mais. E o meu pai, ele foi morar com uma mulher. Ele conheceu uma moça e ele foi morar com essa moça.